Desejo um bom sábado para todos e permitam-me que comece a nossa meditação de hoje com a leitura de duas parábolas de Jesus, mas as duas em versões que não são as habituais. Este trabalhador sábio e fiel ao Senhor, confiei-te a administração da minha casa, a alimentação dos meus filhos dia após dia. Portanto, abençoado serás se quando voltar te encontrar a fazer fielmente o teu trabalho. Disseres contigo próprio que o Senhor não há de voltar tão depressa e começares a maltratar os teus companheiros, fazendo uma vida de luxo e libertina, o teu Senhor, quando chegar sem aviso e sem que o esperes, castigar-te-á severamente e te dará a condenação reservada aos fingidos, mandando-te para onde haverá choro e lamentos de desespero. O que é que os irmãos conhecem bem esta parábola? Talvez a linguagem seja, como é realmente, diferente daquela que estamos habituados, mas às vezes é bom para podermos prestar mais atenção, porque quando estamos habituados a ler um texto, e é sempre o mesmo texto, a certa altura já não ligamos grande coisa. Parece que está aqui. O meu telemóvel não está em sítio, mas já por causa disso. É para ali. Estava longe do microgaiter, mas só para ali. A segunda parábola, Jesus disse: o reino dos céus será semelhante a 10 jovens que foram a um casamento e pegaram nas suas candeias para irem ao encontro do noivo. 5 delas eram descuidadas e outras 5 eram cuidadosas. As descuidadas pegaram nas candeias, mas não levaram azeite de reserva, ao passo que as cuidadosas levaram as candeias e uma reserva de azeite. Como o noivo se demorou, as noivas ficaram todas com sono e acabaram por adormecer. À meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o esposo. Vai ao encontro dele. As jovens levantaram-se todas e puseram-se a preparar as candeias. Então as descuidadas disseram às outras: deem-nos um pouco de azeite que as nossas candeias estão-se a apagar. Mas elas responderam: isso não, que assim não chega para nós nem para vocês. O melhor é irem comprá-lo. Ora, enquanto as jovens descuidadas foram comprar o azeite, chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram para a sala do banquete e fechou-se a porta. Mais tarde também chegaram as outras e gritaram: Senhor, abre-nos a porta. Mas o noivo respondeu-lhes lá de dentro: garanto-vos que vos não conheço. Portanto, estejam sempre atentos, porque não sabem nem o dia, nem a hora. Não temos até aqui nenhuma novidade. Os irmãos conhecem suavemente estas duas parábolas e já muitas vezes ouviram, certamente, discorrer sobre elas e meditar sobre elas. E há alguns elementos comuns nestas parábolas. O noivo virá à tarde e, embora convencidos, no caso das virgens, convencidas que viria nessa noite, cansaram-se de esperar e adormeceram.
E a verdade, meus irmãos, é que todas adormeceram. Não foram só aquelas que nós habitualmente chamamos de virgem loucas. Todas adormeceram, todas sem exceção. Eu espero que nenhum de nós faça parte do primeiro grupo, que é aquele que diz que virá tarde. No entanto, é bom que tenhamos a certeza de que não fazemos parte desse grupo. Agora, quanto à segunda situação, já não estou tão certo que nós, na verdade, nos possamos comparar com as virgens prudentes. Pode ser que nós estejamos a dormir, pode ser que estejamos apenas, como usa dizer-se, a passar pelas brasas. Meio cá, meio lá. A grande questão não é só se estamos acordados, se estamos a dormir, se estamos meio a dormir, meio acordados. É se temos a reserva do azeite. E como sabem, na Bíblia, o azeite é uma das imagens, uma das comparações relativamente ao Espírito Santo. E a grande questão que se põe é se, na verdade, nós estamos a permitir que o Espírito Santo atue realmente na nossa vida. E dessa maneira, a termos a tal reserva de azeite para não sermos surpreendidos. Será que teremos que rever alguns dos nossos pontos de vista quanto à forma de viver a vida cristã? Será que temos a certeza de estar a viver a pureza do Evangelho? Será que não estamos a deixar-nos enredar em conceitos modernistas acerca da religião e acerca da doutrina? Será que estamos absolutamente certos daquilo em que acreditamos? Será que estamos seguros naquilo em que acreditamos? Todos nós temos a tendência de nos preocupar. Não é mau que o façamos. Mas cuidado. Preocupar com as atitudes dos outros. É evidente que todos nós estamos sujeitos a errar. E uma advertência a seu tempo, feita no devido espírito, não é de desprezar. O problema está em que a maior parte das vezes estamos muito preocupados com as atitudes dos outros, passando por alto as nossas próprias atitudes. Ou, ainda pior, salientando os erros dos outros para encobrir os nossos. Há 2 versículos que os irmãos conhecem, mas que nós vamos ler. São Lucas, capítulo 21. Aliás, eu não vou trazer nenhum versículo que os irmãos não conheçam, porque todos eles estão na Bíblia. São Lucas, capítulo 21. E no versículo 34, Jesus diz assim: olhai por vós
Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida e venha sobre vós aquele dia. Acredito que nenhum de nós cai na embriaguez. Quero acreditar que nenhum de nós cai na glutonaria. Mas dos cuidados da vida já não tenho bem a certeza. Então, mas eu não me devo preocupar com a vida? Devo, com certeza. O pai das missões modernas, o escocês William Carey, era sapateiro. Quando se convenceu que a sua vida devia ser mais usada na pregação do Evangelho, dedicou-se de uma forma intensa a esse trabalho. E um dia, alguém muito bem intencionado chegou junto dele e disse: olha lá, eu acho que tu estás a cometer um erro. Tu estás a desprezar o teu trabalho por causa da pregação do Evangelho. E a resposta dele foi muito simples. Estás enganado. O meu trabalho é pregar o Evangelho. Eu só faço com certos sapatos para poder manter a minha família. A prioridade dele estava na pregação, o resto era secundário. Não vivia na riqueza? Não vivia. A vida deste homem é uma lição extraordinária da confiança em Deus. Não tinha riquezas, tinha às vezes, o indispensável para o dia-a-dia, interessou-se, desejou e conseguiu ir como missionário para a Índia, passou privações de todo o tipo que possam imaginar, mas nunca deixou de pregar o Evangelho. Porque ele não permitiu que aquilo que hoje, infelizmente, pelas circunstâncias da vida atual, os cuidados da vida, nos absorvam de tal forma que não temos tempo para dedicar à palavra de Deus. Precisamos de aprender com homens destes o que é mais importante na nossa vida. Em Hebreus, no capítulo 12, e no versículo 2, o apóstolo escreveu. Hebreus, capítulo 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhai por vós mesmos. E eu agora, pegando nestes dois textos, diria: olhai por vós mesmos, olhando para Jesus. Não há outra forma de uma vida cristã sã e coerente se os nossos olhos não estiverem fixos em Jesus. Será esta a nossa preocupação máxima? Será este o cuidado que temos? Atenção que as jovens da parábola não estavam no erro.
Elas estavam à espera do noivo. Elas sabiam que o noivo vinha. Tinham sido convidadas para o casamento. Cometeram um erro. Falta de perseverança. João, no Apocalipse, escreveu no capítulo 12, aqui está a paciência dos santos. Paciência no sentido de perseverança. No sentido de permanecer no caminho, embora pareça que estamos no caminho errado, mas sabemos que estamos no caminho certo. Tudo nos pode dizer que estamos errados. Eu faz-me lembrar, por oposição, creio que já uma vez vos contei isto, mas em 25 anos é fácil repetir-me. É verdade, irmão, já faz este ano 26 anos que estou aqui convosco. Para quem não queria vir para cá, não é nada mau, pois não. Certa vez, o meu pai ia periodicamente ao norte, todos os anos, comprar peles para o seu trabalho. E aproveitava para fazer um passeio. E uma vez viemos direto à Figueira da Foz. O pai, em jovem, tinha trabalhado como padeiro na Figueira da Foz. E depois queríamos apanhar a estrada direto a Leiria. Nessa altura não havia outra. E eu tive sempre, desde miúdo, uma mania. Chamem-lhe o que quiserem, eu chamo uma mania. Ir com o mapa das estradas na mão, a acompanhar a viagem. Sempre fui maluquinho dos mapas. E o meu pai saiu com o carro, nós da Figueira, e eu ia com o mapa, nessa altura passámos por um dos marcos quilométricos, vi o número da estrada, mas esta estrada não é que vai para a Leiria. A estrada que vai para a Leiria, a estrada não sei quantos, e nós não vamos na outra. E disse ao meu pai, paizinho, olha que estamos na estrada errada. Estamos agora na estrada errada, então eu não conheço isto tão bem. Fiquei atento ao próximo marco, não fosse eu estar enganado. E no próximo marco confirmei que estávamos na estrada errada. Eu disse, paizinho, desculpa, mas nós vamos na estrada número não sei quantos e devíamos ir pela estrada número não sei tantos. E o meu pai já ficou meio na dúvida. E fez uma coisa que nós homens temos muita dificuldade em fazer, que é parar para perguntar alguma coisa. Preferimos continuar errados, mas parar para perguntar é sinal de fraqueza. E o meu pai parou e disse, fulano, esta é a estrada que vai para a Leiria. Não, senhor, esta é a estrada que vai para Coimbra. Então já tenho que voltar atrás, à Figueira e tal. Resumindo, meu pai estava absolutamente convencido de estar na estrada errada. Eu disse que esta história era por oposição. Estava absolutamente convencido que estava na estrada certa. Estava errado. Mas também podemos estar na estrada certa e as pessoas quererem nos convencer que estamos na estrada errada. Temos a certeza de estar na estrada certa? Temos a certeza de que estamos no caminho? Numas meditações matinais de 1987, lemos o seguinte: a parte solene da parábola de Jesus, contudo, é o facto de que as 5 virgens, cuja preocupação era estritamente egocêntrica, não entraram com o noivo para as bodas. Embora tivessem bastante luz, é verdade, para saber que o noivo estava a chegar, não estavam preparadas para o privilégio essencial da sua vocação,
eram incapazes de erguer a lâmpada da verdade para que outros também pudessem apreciar a sua vida. E este é o problema. Sabermos a verdade e viver como se ela não existisse. Houve um tempo na história da nossa igreja, quando eu era criança, adolescente, que na igreja se falava muito sobre as perseguições. Fazia cá um medo que não fazem ideia. As perseguições. E então eu e a minha irmã, a minha avó materna é dali de uma aldeia junto à Serra de Monte Junto. E nós dois conhecíamos aquela serra quase palmo a palmo. E a nossa preocupação era procurar onde é que estavam as grutas para quando houvesse as perseguições saber para onde é que havíamos de fugir. Algumas dessas grutas já não existem, portanto já não posso ir para lá. Hoje não falamos realmente tanto de perseguições, não. Às vezes falamos das dificuldades dos últimos dias, mas assim, ao correr da pena. Em boa verdade, a maior parte de nós já nem sente que vive em tempos de dificuldade. Isto agora é que é bom. Estamos a viver em paz. Nunca houve, na história da Europa, tanto tempo seguido sem uma guerra na Europa. Tirando lá aquela dos Balcãs aqui há uns anos atrás, mas isso já fica lá do outro lado. Já não tem nada a ver connosco. Nos últimos anos, volta ou não volta, aparece alguma coisa que pretende. Lembro de um livro que saiu já há muitos anos. A Bíblia tinha razão. Talvez alguns aqui ainda se lembrem dele. Claro que não houve, vou exagerar, não houve adventista que não comprasse esse livro. A Bíblia tinha razão. E então o autor daquele livro, que curiosamente ainda tenho, que eu também comprei, explicava tudo quanto a Bíblia diz. E dizia, a Bíblia tem razão. Explicava o dilúvio. Vejam lá, ele até explicava o maná, porque ele ainda hoje cresce no deserto do Sinai. A Bíblia tinha razão. O povo alimentou-se com maná, pois ele cresce numas plantinhas que estão lá no Sinai. Como estas muitas outras coisas. Ao pretender defender a Bíblia, minava a confiança na Bíblia. Há uns anos atrás apareceu um livro que fez muito furor, deu origem a, acho que é um filme, e que, inclusivamente, foram organizadas excursões para visitar os locais onde a ação do livro se passava, o Código da Vinci. Qual era o objetivo do livro? Claro, o objetivo era que o autor ganhasse dinheiro. Ponto final. Mas minar a confiança em Jesus. Ele até teve um filho com Maria Madalena. Aliás, não é ideia nova. Depois apareceu o Evangelho de Judas. Oh, que revolução que isso foi. Etc. A minha pergunta é como nós reagimos quando essas coisas aparecem. Como é que nós
somos ou não afetados por elas. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, escreveu o seguinte, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes santificai a Cristo como Senhor dos vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Estamos preparados? Não é para discutir com os outros. Houve uma época em que até se faziam quase combates verbais com pessoas de outras igrejas, publicamente, para mostrar quem é que tinha a verdade. Não vi nunca que, como resultado desses debates, alguém viesse para a igreja. Porque ninguém gosta de ser humilhado. A questão é se nós estamos tão seguros nas nossas convicções que somos capazes de dizer porquê é que estamos seguros nas nossas convicções. Somos capazes, como diz Pedro, de responder com mansidão e temor e respeito, com mansidão e consideração a qualquer que pedir a razão da nossa fé. Nós temos muito medo dos grandes problemas. Li, há algum tempo atrás, uma pequena ilustração que mostra que as coisas importantes não são, por vezes, as mais importantes. Escrevia o autor desse pensamento. Se pensas que ser pequeno demais não pode ser eficaz, é porque nunca dormiste com um mosquito. Eu já dormi muitas vezes. E quem vai à Costa de Lavos tem muita experiência disso. Ainda tem. Lembro-me de andar com um fumigador no meio das canas que havia antigamente. Antes dos acampamentos começarem a matar a bicharada toda para ver se os jovens não saíam de lá tão picados. Houve jovens que foram picados num ano e no ano seguinte ainda tinham as cicatrizes, mas não faltavam. Coisas subtis, disfarçadas, que atacam a nossa fé, são mais perigosas do que as perseguições abertas. Lembra-se de Pedro. Perante a tropa, cheio de coragem. Mau espadachim, mas cheio de coragem. Perante o ridículo, foi o que foi. Como é que nos temos preparado? Como é que nos estamos a preparar para os acontecimentos que nos aguardam? Eu gostaria de ler convosco 5 textos. O primeiro dos quais, em 1 Coríntios, no capítulo 15, e no verso 58, é o último verso desse capítulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O segundo texto está no capítulo 16, logo a seguir, e no verso 13. Vigiai, estar firmes na fé,
Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. O terceiro texto é em Filipenses, um pouco à frente, no capítulo 4, Filipenses capítulo 4, no primeiro versículo. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Firmes no Senhor. Hebreus capítulo 10. Verso 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E finalmente, Efésios, capítulo 6. E verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O conjunto destes 5 textos tem um elemento comum. Vigilância perante aquilo que nos rodeia. Estejamos atentos àquilo que se passa à nossa volta. Estou a terminar, meus irmãos, lembrando-me de Elias. É interessante que a Bíblia fala de 3 Elias. Um deles, o Elias histórico, que teve a sua luta com os profetas de Baal no cimo do Monte Carmelo. O outro, identificado por Jesus como sendo João Batista. E o último, sendo identificado como sendo nós. E a função de Elias, vamos ver em Malaquias, Malaquias capítulo 4, Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, 2 últimos versos do Velho Testamento. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha vir à terra com maldição. O papel de Elias, ao longo dos séculos, tem sido o de consolidar, o de agregar aqueles, quer família de sangue, quer família espiritual, em volta do objetivo comum, a preparação para a vinda de Jesus. A preparação para receber a influência do Espírito de Deus. A mensagem de Elias é uma mensagem de reforma. Até quando cocheareis entre 2 caminhos? Meus irmãos, se algum de nós, porventura, se sente a cochear espiritualmente, eu pergunto, até quando continuaremos a cochear? Até quando não definiremos, de uma vez por todas, qual é o nosso lugar, a nossa posição? O apóstolo aos Hebreus, e no capítulo 10, dá-nos as seguintes advertências. Em primeiro lugar, os versículos 23, 24 e 25.
consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixe... Portanto, verso 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que o prometeu. Considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos aos outros, tanto mais quanto vezes que se vai aproximando daquele dia. Deixar a igreja porque a igreja não é perfeita é o profundo disparate. Porque no dia que eu sair desta igreja, porque esta igreja não é perfeita, eu não estou a dar recados a ninguém, meus irmãos. Eu estou a falar do fundo do coração. E for para outra igreja, essa igreja deixa de ser perfeita porque eu estou lá. Perfeição não é próprio dos homens. É dom de Deus. Não esperemos nunca perfeição dentro da igreja. Ela não vai existir. Esperemos, sim, que retenhamos firmes a nossa confissão, a confissão da nossa esperança. Considerando-nos aos outros, estimulando-nos uns aos outros no amor e as boas obras. E mais abaixo, verso 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo virá, um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos dos que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Meus irmãos, não tenhamos dúvidas que se aproximam tempos difíceis. Não gosto de fazer futurologia, nunca gostei. Mas deixem-me dizer-vos, meus irmãos, que está muito mais perto do que nós pensamos uma crise como o mundo jamais viveu. Começamos a ter indícios disso. A União Europeia, que é o grande estandarte de alguns políticos, está a desmoronar-se. E creiam que o desmoronar total da União Europeia não está tão longe como nós pensamos. Olhem para a Hungria, olhem para a Itália, olhem para a Inglaterra, não quero alarmar-vos, irmãos, quero apenas dizer-vos, estejamos atentos. Coisas importantes acontecerão a breve prazo. Será que estamos preparados para elas? Será que a nossa fé está firme? Termino, agora sim. Relendo um texto que já lemos há pouco, no qual somos convidados a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que sentia antevendo a nossa salvação, suportou a cruz, desprezou a afronta
e está sentado à destra de Deus intercedendo por nós. Não nos assustemos com aquilo que o futuro nos trará. Assustemo-nos, sim, se sentimos que não estamos preparados, que não estamos suficientemente fortes da nossa confiança em Deus e no caminho que seguimos. E procuremos fortalecer a nossa fé cada vez mais em Cristo como nosso Salvador.